dia, tudo bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Acredito que tem bastante gente entrando. A gente já vai começar o nosso webinar para falar sobre Pinterest Predicts de 2025. A gente tem bastante conteúdo para falar aqui, muita tendência para falar hoje para vocês. Então, se acomodem na cadeira onde vocês estão, assistindo a gente nesse exato momento. Antes da gente seguir, eu vou me apresentar. Eu sou o Marcelo, trabalho no Pinterest já faz 3 anos, vou completar 3 anos daqui uns dias. Sou Industry Manager, do time de agências, então eu sou responsável pelo time que faz o atendimento das agências de publicidade, na América Latina. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho aqui das tendências e o que que a gente está prevendo que vai acontecer esse ano nas tendências dentro do Pinterest, tá? Aqui é a nossa agenda de hoje. A gente vai primeiro passar e explicar para vocês o que que é uma tendência no Pinterest, como que ela é determinada, o que que a gente acredita, quais são as metodologias que nós utilizamos para definir se algo é uma tendência dentro da nossa plataforma e se é uma tendência com base no que o público está consumindo aqui dentro do Pinterest, beleza? Depois a gente vai conhecer as tendências de 2025, acho que é a hora mais esperada. Algumas pessoas já conhecem, outras não, então aguardem que a gente vai passar todas as tendências para vocês do ano de 2025 e a gente vai debater um pouquinho ali sobre algumas delas. Depois a gente vai passar para vocês de um jeito prático. Como que você ativa essas tendências dentro da plataforma? Como é que você se apropria dessas tendências para suas campanhas? E o mais legal, ver o que os anunciantes fizeram de campanhas em 2024. A gente tem alguns estudos de caso aqui bem interessantes, a gente vai compartilhar com vocês. E espero que o ano que vem eu tenha estudo de caso de alguns de vocês que está assistindo a gente aqui para eu apresentar no webinar de 2026. Beleza? Então bora lá. Quando a gente fala de tendência, a gente pensa no Pinterest, certo? E as tendências, elas estão em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as plataformas. A gente vê que aparece uma tendência nova a cada dia, né? Quem aqui nunca escutou a falar da estética Tomato Girl, ou da estética Mob Wife, ou do Quiet Luxury, né? Então, a gente vê que elas vão aparecendo, e elas estão aparecendo cada vez mais rápido, né? Então, acho que vocês entenderam. A gente vai falar dessas tendências que aparecem e o que que elas significam para a gente aqui dentro do Pinterest, tá? As tendências e a forma como a gente interage com elas mudaram muito, né? Isso vale tanto para os consumidores ou para os pinners, que são os usuários do Pinterest, quanto para nós, profissionais de marketing, profissionais de agências de publicidade, planejadores, criadores, né? Então, a forma como a gente interage com essas tendências mudaram muito, né? E elas surgem num ritmo cada vez mais rápido, né? E por elas surgirem de um ritmo cada vez mais acelerado, fica muito difícil da gente acompanhar essas tendências, né? E uma coisa muito interessante é que o fato de os vídeos curtos terem ficado muito mais populares é que pode ser o motivo de a gente ter cada vez mais tendências, né? E assim, nunca foi tão fácil das pessoas criarem conteúdo, criarem tendências e consumir conteúdo. Então, a gente vê que tem muitas coisas surgindo em todos os ambientes, em todas as plataformas, em todos os momentos. E uma velocidade muito alta, né? Muitas das vezes as tendências elas aparecem hoje e elas desaparecem amanhã. Então, se algo que aparece hoje e ela some no dia seguinte, provavelmente não é uma tendência, né? Ou não é uma tendência de verdade, é algo mais viral, né? Tendência é aquilo que é duradouro. Então, a gente já viu que tem muitas tendências acontecendo numa velocidade muito rápida e a gente pode entender que uma tendência é algo que dura um tempo maior, não é algo viral, não é algo específico de uma única modinha ou de uma única pessoa, certo? Beleza. Então,
Como que o Pinterest prevê essas tendências? Como é que a gente diferencia uma tendência de uma modinha? Como é que a gente diferencia uma tendência de um conteúdo exclusivo de um influenciador? Então, o Pinterest, ele trabalha, nós trabalhamos aqui, identificando e analisando dados de palavras-chave que as pessoas estão pesquisando dentro da nossa plataforma, e a gente está vendo que são bilhões de pesquisas feitas dentro do Pinterest, né? A gente analisa tudo isso. Depois a gente utiliza a tecnologia visual. Para quem não sabe, a tecnologia de busca visual do Pinterest é uma das melhores que existem no mundo, né? Então a gente utiliza também ali a inteligência e a tecnologia da busca visual para entender o crescimento dessa tendência da plataforma e o comportamento dessa tendência dentro da plataforma, e que, com o uso de inteligência artificial e machine learning, a nossa equipe de engenharia e equipe de insights começa a identificar grupos de tendências. E aí a gente começa a funilar o que pode ser uma tendência, que a gente está vendo um comportamento de crescimento dentro da plataforma. E aí, para a gente ter uma representação global e ter uma inclusão global nessas tendências, porque a gente está analisando bilhões de pesquisas feitas por mais de 500 milhões de usuários do Pinterest no mundo inteiro. Então a gente precisa ter uma representação global sobre tendências. A gente tem uma empresa terceira que audita tudo que nós trabalhamos e audita todos os nossos métodos de pesquisa para entender o que é uma tendência. E aí a etapa final dessa verificação e desse estudo é verificar o potencial crescimento dessa tendência ao longo do tempo e o potencial que essa tendência tem de ser duradoura, né? Então, são esses três passos que a gente faz aqui. Bilhões de pontos de dados, um time de curadoria junto com engenheiros, machine learning e muita inteligência, e aí a gente vai entender qual é o potencial de crescimento dessas tendências, né? Então, qual que é a solução do Pinterest quando se fala em tendências? O Pinterest Predicts é o nosso relatório anual de tendências, esse que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui. São tendências que ainda não são tendências, mas logo vão ser. Ou seja, o Pinterest ditando e contando para vocês em primeira mão o que pode ser uma tendência no ano de 2025. Ao contrário das maiorias das tendências que a gente vê, que aparecem em outras plataformas, as que aparecem no Pinterest, elas não desaparecem do dia para o outro, porque elas têm um período e um poder de permanência, né? Isso acontece porque acho que o principal ponto da nossa análise, o principal valor que nós temos com as nossas tendências é que as tendências do Pinterest elas são guiadas pelo público e não por indivíduos. Lembra que eu falei? Bilhões de palavras, padrões de comportamento de pessoas consumindo e pesquisando sobre tendências na plataforma. Eu estou falando de uma massa muito grande de pesquisa. É por isso que ela tem um poder de permanência, né? Diferente daquele conteúdo viral destacado por um influenciador num vídeo, que é uma tendência, mas é muito rápido, né? Às vezes ela é tão perecível quanto 7 dias. Em 7 dias ela acaba. Então, existe uma grande diferença de como a gente prever as tendências aqui dentro do Pinterest. E essa abordagem centrada no público, ela funciona, né? Nos últimos 5 anos, ou seja, meia década, 80% das tendências que a gente previu se concretizaram. Então, tudo aquilo que a gente previu que ia ser uma tendência, 80% delas se concretizaram como uma tendência de fato. Lembra que eu falei? Estamos falando sobre tendências que ainda não são tendências, mas têm o poder de virar uma tendência. Imagine que pelo menos 80% de todas as tendências que eu mostrar para vocês hoje aqui, elas vão se concretizar nos próximos 365 dias. É isso que a gente está dizendo para vocês, e esse é o poder que as nossas tendências têm, né? E além delas se concretizarem, elas continuam crescendo. Vou dar um exemplo. Aqui nesse slide que a gente está olhando, a gente tem aqui, ó,
As pessoas estavam salvando pins relacionados a tênis core, clube do paddle, roupas de badminton, né? Isso quando a gente estava decidindo o que ia ser tendência. Essa tendência, ela realmente virou uma tendência. E a gente viu isso acontecendo ao longo do ano passado inteiro, e a gente viu ainda os tópicos relacionados a essa tendência chamava raquete diferente, crescendo ao longo do ano inteiro, né? Com outros termos. Presente de pickball, raquete de pickball, badminton, tênis, muitas coisas relacionadas a esse tempo. Então, a gente previu a tendência, ela tinha o poder de se concretizar, ela se concretizou e ela continuou crescendo ao longo do tempo, né? Esse é o poder das tendências que a gente tem no Pinterest. Então, agora a gente consegue mensurar o impacto das nossas tendências e o engajamento do público, né? Por quê? Eu falei que era em tendência, ela tem um impacto e eu consigo mensurar o engajamento que essa tendência teve ao longo do tempo, vendo os pins salvos, as pastas criadas relacionadas com essas tendências, o aumento do volume de pesquisas relacionadas a essas tendências depois que essa tendência se concretizou. Isso porque as pessoas elas vêm para o Pinterest para pesquisar a vida que elas tanto desejam criar para elas, né? E como elas vêm com essa intenção aqui dentro do Pinterest, elas não estão ali rolando o scroll da plataforma, dando o scroll infinito sem parar. Elas estão atentas, elas estão engajadas com o conteúdo que elas estão pesquisando, né? As pessoas vêm no Pinterest para procurar sobre inspirações, salvar essas inspirações e comprar essas inspirações, né? E aí que é o gancho do porquê nossas tendências trazem muitos benefícios para os nossos anunciantes. As tendências do Pinterest, elas são autênticas, e vocês vão ver algumas delas aqui, elas são bem autênticas, né? Isso permite criar uma conexão maior com o público. Elas são duradouras. Vou dar um exemplo hoje aqui sobre uma tendência chamada País Tropical. Vocês vão ver o que aconteceu com essa tendência ao longo de 2024. Elas são duradouras, né? Isso permite a gente investir nelas a longo prazo e elas podem se transformar ao longo prazo para vários ambientes da nossa vida. As tendências no Pinterest são mais práticas. Pô, o que que isso traz de benefício para o anunciante? Se é uma tendência prática, ela é mais actionable. Se ela é mais actionable, eu consigo transformar isso em venda nas minhas campanhas de conversão. Então, esses são os valores que nós temos da nossa tendência dentro do Pinterest, né? E a gente é uma plataforma, como eu acabei de falar, valiosa de inspiração, de tendência para os nossos pinners, que são os nossos usuários. E eu tenho dois dados muito interessantes para passar para vocês aqui. Os usuários de 18 a 42 anos, eles têm 46% mais probabilidade de dizer que acessam o Pinterest para buscar exemplos de inspiração e tendências. Então, pessoas de 18 a 42 anos têm mais probabilidade, 46 mais probabilidade, de acessar a plataforma para procurar inspirações e tendências. Lembra, as pessoas vêm aqui para procurar inspirações e tendências, salvar essas tendências e depois comprar essas tendências, né? Então as marcas elas podem aproveitar essa autenticidade do Pinterest e estabelecer relações verdadeiras, né? E conexões verdadeiras com o público. Tem um outro dado muito interessante que é dos usuários que acessam o Pinterest mensalmente, com idade entre 18 e 42 anos, eles têm 18% mais probabilidade de dizer que as tendências, as nossas tendências, são relevantes em comparação às tendências que eles olham e usam em outras plataformas. Então a gente vê que tem um poder muito grande e a gente vê ali que tem uma concentração bem interessante no público 18 42 anos, né? A gente vai ver também que tem algumas coisas para a geração X, algumas coisas para Baby Boomer, a gente vai passar por essas tendências, né? E embora o ciclo de vida de uma tendência tenha acelerado dentro da internet, lembra que eu falei lá no início? Cada vez mais aparecem tendências para a gente tem uma dificuldade de acompanhar todas as tendências, a gente não sabe o que é tendência, a gente não sabe o que é viral, né? Apesar de ter acelerado muito,
Aquelas que se originam dentro do Pinterest, elas são mais estáveis e elas permanecem populares por muito mais tempo, né? As marcas que investem nas tendências do Pinterest Predicts, que são as que eu vou mostrar aqui hoje, elas têm quase que o dobro de tempo para aproveitar as tendências e alcançar os resultados dela. Vou dar um exemplo de uma tendência aqui que a gente teve o ano passado que eu achei maravilhosa. Tendência país tropical que a gente teve em 2024. Inicialmente, essa tendência de país tropical, ela foi apresentada como uma previsão de comidas e bebidas. A gente estava entendendo que tinham muitos coquetéis, muitas comidas, tópicos relacionados a comidas e bebidas, que remetia a um país tropical. Só que essa tendência, ela começou a ganhar uma atração diferente. Lembra que é uma tendência ditada pelo público, por várias pessoas, por várias pesquisas? A gente começou a ver as pessoas a olharem essa tendência e ela aparecer também em outros momentos da vida delas. Então a gente viu também a tendência país tropical permear viagens e decoração e outras coisas relacionadas à moda também. Então vocês veem que a tendência do Pinterest ela inicia como uma aposta de tendência, ela tem o poder de ser mais duradoura. As marcas têm o dobro de tempo para trabalhar com essas tendências e elas têm o poder de ser aplicadas em outros momentos da vida das pessoas. Então a gente tem um poder de expansão dessa tendência para outras verticais, outros momentos de vida, né? Acho que isso é muito interessante para a gente aqui. As tendências do Pinterest ajudam a gerar o resultado em todas as etapas do funil, né? Lembra que eu falei que elas têm que ser autênticas, duradoura e actionable. Então, todas essas tendências que a gente vai ver aqui hoje, vocês vão ver que ela é muito aplicável para que a gente gere resultados no fundo do funil, para que a gente gere resultados na sua campanha de performance, né? Em 2023, os cliques de pins com opção de compra salvo cresceram 50% em relação ao ano anterior. Então, a gente vê cada vez mais os pins de produtos tendo uma maior relevância. O que é um pin de produto? Esse criativo que nós estamos vendo aqui na tela, ele é um pin de produto. O pin de produto é aquele pin que você criou a partir do seu catálogo. E ele é um pin que você consegue salvar. Olha o quão interessante que isso é e o poder que isso tem. Vou sempre remeter ao padrão de comportamento do pinner dentro da plataforma. Ele vem para ver, salvar e comprar. A gente viu que a quantidade de pins salvos aumentou em 50% de um ano para o outro. Então a gente vê o potencial que isso tem de se transformar em compra, de se transformar em venda e da gente ver um aumento de performance na campanha de vocês, né? Então, esse aumento significativo nas conversões mostra que os usuários do Pinterest não estão aqui só visualizando e salvando as tendências, mas eles estão aqui com intenção real de compra, né? Então, assim, vejam esse exemplo que a gente tem aqui. Metal sensacional. Também foi ali uma tendência que a gente tinha para o ano de 2024. Em todos os grupos demográficos, a gente viu um engajamento aumentando muito para os pins salvos relacionados a essa tendência. Então, a gente viu um aumento de 30% em relação a pin salvo, e depois a gente viu também um aumento de cliques de saída. Vou voltar mais uma vez no comportamento do pinner. Ver, se inspirar, salvar e comprar. A gente viu um aumento de 30% na metade da jornada, que é salvar esses pins. E a gente viu um aumento de 30% nos cliques de saída, que é a ação que o pinner tem entre um pin e ir para o site do anunciante, ir para o site do varejista, ir para o site da marca e efetuar a compra. Então a gente está vendo que são pessoas que vêm para a plataforma
se inspirar em tendências, salvar essas tendências com intenção real de compra, tá? Essas são as intenções, são os sinais que a gente consegue identificar que as pessoas realmente têm uma intenção real de compra quando se fala em pesquisas dentro da nossa plataforma. Beleza? Aqui eu vou passar algumas das tendências que a gente teve o ano passado. E aí, no nosso chat aqui, podem mandar para mim aqui, ó. Eu vou ver as respostas de vocês. Tem um botãozinho chamado chat, pode mandar aqui para mim. Qual você acha que foi a tendência que gerou o maior buzz global no ano passado? Mais é mais? Vovocor? Gótico sertanejo? Ou picape lifestyle? Manda aqui para mim que eu tô olhando aqui no chat, as respostas de vocês. Tô vendo o Vovocor ganhar aqui uma certa. Quem mais? Quem mais? Quem acha que foi Vovocor ou picape lifestyle? Conta para mim aqui. Mais é mais. O pessoal gostou do mais é mais aqui, hein? Bora lá. Olha só. Essa foi a tendência que teve um aumento gigantesco o ano passado, né? O Pinterest Predicts de 24 previu a tendência Vovocor. O relatório dizia que a geração Z, olha só, uma ponta da parte do consumo, e os baby boomers, outra ponta da parte dos consumidores, iam transformar o cenário de moda misturando moda urbana retrô, casacos elegantes e roupas customizadas para criar um guarda-roupa expressivo e excêntrico. Gente, geração Z e os baby boomers. Os dois distantes ali, as gerações mais distantes uma da outra, né? Olhando para a mesma tendência. É muito interessante isso, cara. É muito interessante isso. Nos últimos 24 meses, as menções globais na web, tá? Na web, relacionada à Vovocor, cresceu 127%. Então, esse estilo que nós estamos vendo aqui, Vovocor, cresceu 127% nos últimos 2 anos na web. E foi algo que a gente previu que seria uma grande tendência. Então, vamos lá. Até agora, a gente viu aqui que existe muita tendência aparecendo. A gente tem cada vez mais tendência numa velocidade mais alta aparecendo para a gente. Elas estão em todos os lugares. É difícil da gente acompanhar. É difícil da gente entender o que é real, uma real tendência, ou o que é algo viral, algo direcionado por um influenciador que é perecível e acaba logo. A gente viu que as tendências do Pinterest são autênticas, duradouras e actionables, ou seja, são tendências em que as marcas têm o dobro de tempo para se apropriar dessa tendência e gerar resultados, né, com conexões profundas com os usuários. E a gente viu que o engajamento em pins de tendências ou pins que têm as tendências ali cresceram bastante. Então a gente viu até agora o poder dessas tendências. Beleza? Nos próximos slides, quais são as coisas que a gente vai ver aqui? A gente vai ver as tendências de 2025, a gente vai ver como a gente consegue ativar uma tendência, como que a gente consegue usar uma tendência, como que a gente consegue se apropriar de uma tendência, e a gente vai ter aqui também estudos de caso do ano de 2024, de marcas que se apropriaram de uma tendência, compraram uma tendência dentro do Pinterest e utilizaram aquilo para fazer um posicionamento de marca ou de vendas diferente, no ano de 2024. Eu vou mostrar a tendência para vocês aqui e eu espero que no webinar de Predicts de 2026 eu esteja aqui mostrando um estudo de caso com as tendências que eu vou mostrar agora de alguma marca de vocês que estão aqui no webinar, olhando esse conteúdo junto comigo. Beleza? Então, bora lá, vamos ver quais são as tendências. Eu vou mostrar aqui uma capinha das tendências que a gente tem aqui para o ano de 2025. Opa! Voltando, aqui são todas as tendências que a gente tem
para o ano de 2025, vocês vão ver que todas essas tendências ela tem um nome e ela tem uma imagem que simboliza essa tendência. Isso aqui são as apostas que a gente faz para o ano de 2025, de coisas que ainda não são tendências, mas têm um potencial gigantesco de se transformar em uma tendência. Lembra do dado que eu falei para vocês? 80% das nossas previsões de tendências realmente se concretizam em uma tendência que tem todo o padrão de comportamento que eu já contei para vocês hoje mais cedo. Beleza? Essas tendências que a gente tem aqui, vou passar para um slide menos ilustrativo e mais texto, mas é só para vocês entenderem que a gente tem uma representação global e a gente também tem uma representação de várias verticais e momentos de vida, né? Então a gente tem tendências aqui que ela pode estar relacionada a um mix de categoria, né? Como Cereja Mania, Viver como Reis, Bem Bonequinha, Divina Diva, Ecopunk, né? Adoro os nomes, gente. Eu queria ser o melhor amigo da pessoa que desenvolve os nomes dessas tendências. São sempre nomes maravilhosos, maravilhosos. E aí a gente tem beleza, comida e bebida, moda, celebrações, decoração, viagem, pais e filhos, entretenimento, enfim. A gente tem aqui tendências relacionadas a várias categorias, a várias verticais e a vários momentos da nossa vida. Beleza? Eu vou passar aqui agora por algumas tendências que a gente tem para vocês entenderem quais são as informações que a gente fornece dessas tendências para vocês e como vocês podem aplicar essas tendências no dia a dia de vocês, tá? Eu estou vendo no Q&A aqui que já tem várias perguntinhas. Pessoal, perguntas podem deixar aqui no Q&A para mim. Mandem a pergunta aberta, que no final desse webinar eu vou responder as perguntas do Q&A. Beleza? Então bora lá. Vamos ver a primeira tendência que a gente trouxe aqui para explicar para vocês. A gente não trouxe todas, porque a gente tem um tempo curto para a gente passar todas elas, mas vocês vão receber o relatório completo com todas essas tendências no e-mail. Todas as pessoas que estão participando do webinar vão receber esse e-mail e lá vai ter o link direcionando para o nosso blog para vocês verem todas as tendências. Mas quem tiver ansioso e quiser pesquisar, vai lá em business.pinterest.com/predicts. Você consegue acessar todas essas tendências lá. Então, bora lá. Uma das tendências para esse ano, viver como reis. Da Idade Média direto para a vida real, essa tendência não tem nada de mediana. Essa aqui é uma tendência muito interessante que ela engloba os millennials e a geração Z, que vão transformar a decoração e as roupas e os acessórios é, numa tendência a viver como reis, né? Acho muito interessante as aplicações que a gente pode ter com essa tendência dentro da plataforma. Então, se você é uma marca de moda, chama criadores de conteúdo para dar um toque medieval a um look básico com acessórios e peças inspiradoras e góticas, né? Se você é uma marca de decoração, você pode veicular anúncios de showcase ads. Para quem está aqui no webinar, não sabe o que é um showcase ads, por favor, entre em contato com o seu atendimento dentro do Pinterest, seja seu partner manager ou o seu account manager, e pergunte sobre todos os formatos de criativos que nós temos aqui para usar dentro das tendências e os criativos que a gente também tem à disposição para vocês usarem nas suas campanhas, que não necessariamente estejam relacionados com as tendências, e vocês vão entender o poder desses criativos. Então, se você tem uma marca de decoração, você pode utilizar o Showcase Ads para recriar um look com acessórios, né? E para compor um ambiente exuberante, digno de realeza. Então, assim, existem possibilidades para moda, para decoração, né? E você consegue ainda amplificar ainda mais essa comunicação aqui, organizando uma exposição permanente de joias, com opções de pingentes antigos e góticos ou pequenas pedras. Então, você consegue explorar essa tendência de várias maneiras, né? Putas, mas essa tendência ela fica só em moda e decoração? Vai depender da criatividade de vocês. Essa é uma tendência, viver como reis, né? A gente sabe que vai aparecer muitas coisas relacionadas a tópicos medievais ou inspirações góticas, acessórios e peças com inspirações góticas, né? Vai
da criatividade de vocês em aplicar isso para outras verticais, para a sua marca. Às vezes você pode estar criando uma campanha que tem muito a ver com essa tendência e você pode se apropriar disso e não necessariamente você vende moda ou vende decoração. Você pode vender serviços financeiros, enfim. Altas criatividades podem acontecer aqui. A próxima tendência é cereja mania. Cereja mania está muito em alta. Essa é a minha favorita. Quando a gente teve a apresentação interna, foi a tendência que causou uma certa euforia em todo mundo que trabalha no Pinterest. Fiquei sabendo que está rolando uma disputa por essa tendência aí. Muita gente está querendo ela. Eu estou apaixonado nessa tendência. Muito mais do que cereja no bolo. Agora a cereja é a estrela da festa, gente. É isso que a gente está entendendo dessa tendência de cereja mania. Em 2025, a geração Z e os millennials vão transformar a frutinha vermelha em uma estética completa, que vai de decoração à coqueteleria, passando pelo inevitável clima retrô. Então, essa é a nossa aposta para a cereja mania. Então, bora lá. Como é que eu aplico isso se eu sou uma marca de beleza? Você pode trabalhar ali com criadores de conteúdo para mostrar aos usuários do Pinterest como conseguir aquele cabelo ruivo cereja perfeito. É difícil, gente. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, né? Mas um criador, uma marca de beleza, pode se apropriar disso para explicar e ensinar as pessoas como elas conseguem esse tom de cabelo ruivo cereja perfeito. Se você tem uma marca de produtos automotivos ou você é uma marca de automóveis, você pode se apropriar da Cereja Mania, né, para fazer o lançamento de um carro em 2025 na cor vermelho cereja. Vi marcas de automóveis aí mostrando lançamentos de produtos em salões do automóvel, em reviews, em que o carro exposto era um vermelho cereja. Então, assim, a gente às vezes fala, será que vai ter a ver com outra vertical? Será que a gente vai conseguir aplicar isso em outro ambiente? Eu já estou vendo aí fotos de salão do automóvel, muitos automóveis no Cereja Mania, muitos. Quem que vai ser a primeira empresa de auto a se apropriar dessa tendência dentro da plataforma? Hã? Então, vocês veem que a gente consegue aplicar isso em vários ambientes. O ecopunk, por exemplo, que é uma outra tendência que a gente tem aqui, né? Esses rebeldes têm causa e ela é nobre. Guiados pelo sol e pela tendência solar punk, os boomers e a geração X vão procurar maneiras mais sustentáveis de viver em 2025. Gente, isso aqui pode estar relacionado à moda, isso aqui pode estar relacionado à decoração dentro de casa, isso aqui pode estar relacionado a comida e bebida. Enfim, a gente pode pegar coisas relacionadas a maneiras sustentáveis de se viver e aplicar em vários momentos da nossa vida, e isso se aplica em várias verticais. Como é que eu aplico isso se eu sou uma marca de decoração, por exemplo? Então, se eu sou uma marca de decoração, eu posso apresentar a jardinagem caótica às pessoas que tem uma pegada um pouquinho mais natural, certo? Então, a gente pode utilizar ali um showcase ad para mostrar sementes que viram flores brilhantes, né? Ou compartilhar dicas para jardineiros destemidos que estão procurando ideias de como ter uma casa um pouco mais verde e uma casa um pouco mais sustentável, ou com ar de mais sustentável, colocando mais verde dentro de casa. Então, assim, bastante interessante as maneiras de como a gente pode utilizar essas tendências aqui. Uma próxima tendência que a gente tem é feitiço do mar, né? Nem toda sereia é simpática. E a gente sabe que em 2025, graças à geração Z e aos milênios, vai chegar a hora das bruxas e feiticeiras do mar, aquelas que revelam os mistérios das águas mais profundas, mas fazem isso de um jeito que todo mundo pode reproduzir em casa, com truques de maquiagem, penteados e unha. Eu acho muito interessante que se você é uma marca de beleza, é bem interessante a maneira como você pode se apropriar disso, né? E é meio óbvio, feitiço do mar. Então eu posso falar aqui de looks inspirados nas fases da lua e nos movimentos das marés, né?
E também eu posso falar sobre maquiagens relacionados a fases da lua ou movimentos da maré. Se você tem uma marca de viagem, você também pode se apropriar disso. Lembra que ano passado, 2024, era o país tropical? E a gente viu essa tendência de país tropical que começou ali como uma tendência relacionada à comida e bebida, se transformar em uma tendência também para viagens, e a gente viu ali termos relacionados a viagens de país tropical crescendo na plataforma. Aqui, esse ano, a gente está vendo que vai mudar um pouco, né? A gente tem um país tropical que continua em alta, mas aparece uma outra oportunidade de tendência feitiço do mar, que empresas e marcas de viagem pode se apropriar disso para fazer as comunicações sobre viagens no ano de 2025. Beleza? Essas foram as tendências que eu consegui aqui trazer para vocês hoje nesse tempo curto que a gente tem de apresentação. E aí, fala para mim aqui, qual foi a tendência dessas quatro que a gente falou aqui que você mais gostou? Enquanto vocês vão escrevendo aí para mim, eu vou tomar uma água aqui na canequinha do Pinterest. Cereja mania, a Pietra gostou da cereja mania. Cereja mania, feitiço do mar. Cereja mania. Cereja mania tá ganhando, hein? Nossa, gente, estamos alinhados. Estamos alinhados. Rolou uma disputa aqui também dentro do Pinterest. Cereja Mania ganhando geral. Todo mundo ama essa tendência. Legal, legal. Pessoal, é o seguinte: como ativar? Como que eu ativo essas tendências no Pinterest? Como é que eu uso isso dentro da plataforma? Como é que eu me aproprio disso? Como é que o Pinterest me ajuda a estruturar uma comunicação e uma campanha onde eu vou conseguir usar o selinho da tendência dentro do Pinterest? Vamos falar disso agora. Todos os anos que a gente lança o Pinterest Predicts, as perguntas que vêm para a gente é: como é que eu uso? Como é que eu ativo? Como é que eu faço? Putz, eu penso e não consigo e tal. E sempre vocês pedem para a gente maneiras práticas de como a gente é, pode ajudar vocês. E maneiras práticas de como vocês conseguem aplicar isso. Então, vocês pediram, vocês vão ter. A gente vai falar aqui de quatro passos interessantes e quatro práticas que vocês podem fazer para ativar essa tendência e se apropriar dessa tendência e surfar a onda dessa tendência. Lembra que essa onda aqui, ela dura o dobro de tempo, pelo menos o dobro de tempo de uma tendência que veio de uma outra plataforma. As tendências que vêm do Pinterest duram mais, então você vai surfar uma ondona aí. Vamos ver como é que a gente consegue ajudar vocês. Então, acho que a primeira coisa é a seleção das tendências, né? Escolha as tendências certas para sua marca, tá? Veja aquilo que faz sentido com a sua comunicação, com o seu produto, com o seu serviço, com a sua abordagem de marca para o ano de 2025. Eu acho que a primeira coisa é, assim que vocês receberem o relatório, ou para quem estiver bastante ansioso, quiser entrar lá no business.pinterest.com/predicts e ver todas as tendências, escolha a tendência certa para sua marca. Então, marca vou dar três exemplos aqui. Marca de comida e bebida, três exemplos para a tendência de Borogodó Rococó. Beleza? Então, assim, ó, marca de comida e bebida pode usar o Premiere Spotlight, que é aquele formato premium que nós temos no Pinterest, que é aquele formato de diária, né? Que você compra ali uma diária e só você vai aparecer naquele spot de anúncio ali durante um dia inteiro. Você consegue tanto comprar no home feed quanto na área de pesquisa do Pinterest. Você pode usar o Premiere Spotlight para mostrar as ideias de um jantar luxuoso. Então, se você é uma marca de comida e bebida, você pode se apropriar dessa tendência e utilizar o Premiere Spotlight para comunicar isso. Se você é uma marca de viagem, puta, como é que eu vou usar Borogodó, Rococó em viagem? Você pode promover exposições de arte ou decoração rococó nos seus criativos para os destinos em que você vem de viagem, né? Essa é uma maneira de você aplicar isso, essa tendência, para uma empresa de viagens.
Ou se você é uma marca de serviços financeiros. Gente, mas serviços financeiros? Como que eu vou aplicar Borogodó Rococó em serviços financeiros? Marcas de serviços financeiros podem dar dicas de como viver como uma rainha sem gastar muito. Então, vamos supor que você vai ter uma linha de comunicação, ao longo do ano, dando dicas de economia. Essa é uma das maneiras em que você pode se apropriar de uma tendência para falar a sua comunicação. Beleza? Cereja mania, cereja mania. Estratégias de tendência. Acho que um ponto interessante é você tem que guiar a sua estratégia com as tendências, né? E para ativar essas tendências dentro do Pinterest, você tem que envolver várias áreas da sua marca. Então não é só o profissional de mídia ou o profissional de marca. É interessante estar todo mundo junto ali, né? Participando do planejamento que você vai fazer em relação à sua marca. Porque você tem que fazer bastante coisa, né? Puta, vamos lá tentar renovar os criativos, vamos falar a língua das tendências, né? Tem ali o descritivo de cada uma das tendências que você pode ver qual que é a língua que essa tendência fala. Então, vamos colocar aqui a nossa comunicação para falar a língua dessa tendência, né? Acho que um ponto importante é dê um toque de frescor aos criativos, né? Coloca a tendência em primeiro plano, né? Transforma a tendência no tema principal do seu criativo. Mas acho que muito interessante é estar todo mundo alinhado com essa tendência, porque aí você consegue executar de maneira mais fácil, envolvendo mais áreas, não só a área do criativo, por exemplo. Você pode envolver a área de comunicação, a área de planejamento, né, a área de mídia, né? Então, assim, existem outras maneiras da gente conseguir se apropriar dessa tendência. Acho que um ponto interessante é personalizar a segmentação. Um jeito de utilizar esta tendência é personalizar a segmentação. Lembra que as pessoas vêm no Pinterest para pesquisar sobre inspirações? Pesquisar sobre inspirações, salvar essas inspirações e comprar essas inspirações? A gente pode utilizar palavras-chave relacionadas a essas tendências para segmentar as nossas campanhas. E todas as vezes que uma pessoa pesquisar sobre essa tendência, vai ser impactado pelo seu anúncio. Dica de ouro. Dica de ouro de aplicação de palavras-chave. Fala com o seu atendimento dentro do Pinterest, Partner Manager ou Account Manager. Caso você esteja aqui assistindo esse webinar e você ainda não tem um atendimento no Pinterest, no final você vai ter um survey para responder, uma pesquisa que a gente vai colocar. Coloque lá no campo de feedback que você não tem atendimento, você gostaria de ter um atendimento, a gente vai entrar em contato com você, tá? Para te ajudar. Por quê? Existe uma segmentação dentro do Pinterest chamado personas. A gente consegue pegar um grupo de palavras-chave, transformar isso num público, e a gente consegue impactar essas pessoas que em algum momento nos últimos 180 dias pesquisaram sobre esses termos que você colocou como palavra-chave dentro do público, e a gente vai impactar essas pessoas não necessariamente se elas pesquisarem esse termo de novo. Elas podem ter pesquisado no passado. Então é um público de personas que a gente consegue criar aqui para vocês internamente. Fale com o seu partner manager, com o seu account manager, para que você tenha acesso a isso. Isso é uma maneira de você conseguir aplicar isso, as tendências dentro da segmentação das suas campanhas e surfar a ondona duas vezes mais longa do que outras plataformas aqui no Pinterest. Beleza? Eu acho que o mais importante, otimize os resultados das suas campanhas de conversão, né? Então, aproveita as ferramentas de shopping. Hoje o Pinterest tem muitas ferramentas para as campanhas de performance, as campanhas de shopping. A gente tem vários tipos de criativos e segmentações e inteligência artificial atrelada a esse produto para melhorar cada vez mais os resultados da sua campanha. Então, aproveite as ferramentas de shopping que a gente tem. Suba o seu catálogo na plataforma, né? Utilize o seu catálogo ali tanto para fazer as campanhas de shopping quanto para criar pins na parte orgânica, para você organizar a parte orgânica ali do seu perfil dentro do Pinterest, do perfil da sua marca dentro do Pinterest, né? Use formatos com criativos que tenham vários ativos dentro desse criativo. A gente tem aqui, ó, no meio da nossa tela aqui, esse criativo ele é chamado Collection, né? Esse criativo é onde eu tenho uma imagem de um ambiente e esse ambiente tem vários produtos. Eu pego esses produtos do meu catálogo de produtos e eu posso colocar eles num cardzinho embaixo. A pessoa que vai ver a inspiração desse ambiente, ela pode comprar todos os produtos que está nesse ambiente. E aí
Usem a criatividade de vocês para direcionar o usuário para onde vocês acham que é melhor, né? Isso não se cabe só a home decor ou a moda, isso se cabe a inúmeras verticais, né? Então, otimiza as campanhas de vocês para que vocês tenham mais possibilidades com os criativos. E outra coisa, aproveite o nosso mais novo produto dentro do Pinterest, que é o Performance Plus. Hoje, o Pinterest tem aqui soluções de inteligência artificial para otimizar o seu orçamento. O que que significa isso? Vai otimizar o seu orçamento para ele investir mais nos dias que você tem maior probabilidade de ter mais resultados e investir menos naqueles dias em que você tem menor probabilidade de ter resultados, né? A gente também tem a otimização de lances. Então você não vai colocar o lance manual de CPC ou CPM na sua campanha, ele faz automático para decidir o quanto que aquele usuário vale, baseado na probabilidade daquele usuário converter ou atingir a meta daquela campanha, seja visualização de vídeo, ou seja, clicar no criativo para ir para o seu site. A gente tem também inteligência artificial para a segmentação. Vamos supor que você fez uma segmentação na sua campanha, mas a nossa inteligência artificial está identificando que existem oportunidades num público um pouquinho maior. Deixe a plataforma do Pinterest te entregar esse público que tem um potencial maior de gerar resultados para suas campanhas, né? E a gente tem um outro formato que é o de criativo. Para todos aqueles anunciantes que têm catálogo, existe a possibilidade deles ligarem uma feature dentro da campanha de catálogo para criar fundos de imagens. Normalmente as fotos de catálogo é tudo fundo branco chapado, né? Então a gente pode criar, baseado em inteligência artificial, a gente pode ambientar o seu produto. Ou a gente pode criar formatos de criativos diversos. Então, otimize aqui as suas campanhas de performance e de conversão dentro do Pinterest para que você tenha mais resultado com essas campanhas. Tendo dúvidas em todos esses produtos, eu sei que eu falei bastante coisa aqui em pouquíssimo tempo. Fala com o seu atendimento do Pinterest, ele vai te ajudar a otimizar os resultados utilizando todas essas novidades e essas features que a gente tem para a conversão. Beleza? E acho que um ponto interessante é otimizar as campanhas no momento certo, né? A gente pode levar as tendências do Pinterest para o mundo real. A gente pode levar as tendências do Pinterest para uma loja pop-up. Ou a gente pode levar essa tendência do Pinterest por quiosques dentro do shopping, ou para uma ativação de marca, ou para uma feira, ou para eventos de marketing, enfim. A gente pode pegar essas tendências, se apropriar delas e levar também para o mundo offline. Isso não precisa ficar necessariamente dentro do Pinterest. Vai depender da criatividade de vocês, de como vocês podem utilizar isso. Falem com o atendimento de vocês dentro do Pinterest que a gente pode ajudar vocês em como levar isso para o mundo real. Foque nas tendências sazonais. A gente consegue pegar aqui as previsões de tendências do Pinterest e atrelar elas às tendências sazonais. Altas viagens, que é uma das tendências que a gente tem. A gente pode utilizar essa tendência no verão. Agora, nesse exato momento, a gente pode utilizar ela, a gente pode utilizar essa data no final do ano, em preparação para as viagens de verão novamente, né? Para o outono, lar eclético lar, né? É aquele momento que começa a ficar um pouquinho mais friozinho, a gente começa a querer ficar em casa, enfim, a gente pode querer cuidar um pouquinho mais da casa, né? E aí é um momento que a gente pode se apropriar de uma tendência para linkar ela com uma tendência sazonal. E acho que um ponto interessante é conecte essas tendências aos lançamentos que você tem. Então, você pode pegar, por exemplo, a tendência social, surreal ou piclice para estimular sentidos no lançamento de alguma campanha que você tem, no lançamento de uma coleção que você tem, no lançamento de um produto que você tem. Então, você pode conectar essas tendências a lançamentos da sua marca. Usando a sua criatividade, eu tenho certeza que você vai conseguir também fazer isso atrelando ao lançamento de um serviço, não necessariamente um produto, que é o mais óbvio, né? A gente viu alguns exemplos aqui hoje que a gente consegue aplicar isso em vários momentos da vida, em várias verticais, em várias categorias, né? E eu acho que o mais legal de tudo é tenha uma tendência para chamar de sua. Aqui no Pinterest, a gente consegue fazer
patrocínio oficial de tendência. E esse patrocínio oficial de tendência, a gente consegue desbloquear aqui uma parceria entre vocês e o Pinterest, que vocês vão ter privilégios exclusivos de marketing para uma determinada tendência no Pinterest e além do Pinterest. Então, existe a possibilidade de você se apropriar de uma tendência por um prazo determinado. A gente tem pacotes de investimento em que você consegue fazer um investimento em mídia atrelado a esta tendência e você consegue ali um período se apropriar por essa tendência. Ou você consegue fazer um projeto um pouco maior, se apropriar desta tendência ao longo do ano todo, e aí você também destrava vários benefícios e serviços dentro do Pinterest para que você consiga se apropriar dessa tendência. E, gente, tem muito serviço atrelado nesses pacotes, né? A gente tem pouco tempo aqui, eu não consigo me debruçar em todos esses pacotes para que você consiga se apropriar e ter uma tendência para você. Fale com o seu partner manager, fale com o seu account manager do Pinterest. Se você não tem um atendimento aqui, levanta a mão lá no survey que a gente vai colocar no final dessa apresentação para que você receba um contato. Existem pacotes aqui que você pode se apropriar dessa tendência, e dentro desse pacote, baseado no investimento que você vai fazer dentro da plataforma, junto com essa tendência, cara, você vai ter estudos de conversion lift, você vai ter estudos de brand lift, você vai ter aqueles formatos de Premiere Spotlight, que são os formatos premium para você utilizar com as suas tendências. Enfim, existem milhares de possibilidades, né? Mas acho que o mais interessante, faça o seu planejamento. Envolva as pessoas da sua marca, da sua empresa, no planejamento. Surfe as ondas das tendências. Otimize as suas campanhas. Utilize os nossos produtos de otimização, de campanha para conversão e tenha uma tendência para chamar de sua. Se apropriem disso, vocês vão ver que os resultados são surpreendentes. Eu vou mostrar alguns estudos de caso aqui bem legais. O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é da Siemens, né? Ano passado a gente tinha aqui uma tendência chamado Cantinho do Café. E aí a Siemens utilizou um produto deles, né, uma máquina de café, se apropriou dessa tendência Cantinho do Café para fazer o posicionamento da marca para os amantes de café dentro do Pinterest. Então, a gente viu aqui os resultados desse anunciante crescendo muito dentro da plataforma. Eu acho que o mais interessante é que eles conseguiram uma redução de 43% no CPC das campanhas deles em relação ao ano anterior. Então, assim, eles vieram para o Pinterest, se apropriaram de uma tendência para se posicionar para os amantes de café, utilizaram uma tendência do Pinterest Predicts, que foi uma previsão do Pinterest, e com isso eles conseguiram rentabilizar muito mais as campanhas dele. Eu acho que esse é o sonho de todo mídia, de todo profissional de marketing, que é como é que eu coloco um investimento em mídia e eu rentabilizo esse investimento e eu trago mais resultados. Tá aqui uma ação prática, tá aqui um resultado claro de um anunciante que se apropriou de uma tendência, investiu na plataforma e obteve resultados muito maiores em relação ao ano anterior dentro da plataforma. E tem um outro aqui que foi da RAM. A RAM também se apropriou de uma tendência que a gente previu no Pinterest Predicts, que era Pickup Lifestyle. Eles se apropriaram disso para posicionar o novo modelo da Rampage, né? Mas eles não estavam querendo se apropriar dessa tendência para posicionar o novo modelo no campo. Eles queriam posicionar essa marca e esse produto, a Rampage, essa picape, também como uma picape da cidade, né? Então eles se apropriaram da tendência picape lifestyle e fizeram estudos de brand lift e obtiveram ali 7,1% de brand lift e 6,1% em lift de PIN awareness. Ou seja, lembrança de marca, eles tiveram um aumento de 7 pontos, e lembrança de anúncio, eles tiveram um aumento de 6 pontos. Ou seja, uma aplicação prática de como você consegue se apropriar de uma tendência
utilizar o selo desta tendência dentro do Pinterest, junto com um planejamento de campanha de lançamento de produto ou posicionamento de produto, para ter um aumento de lembrança de marca ou um aumento de lembrança de anúncios, que vai fazer com que as pessoas, quando olharem uma run page na rua, realmente faz muito sentido ter uma run page na cidade, por conta do pickup lifestyle, que é uma tendência que a gente está vendo que está acontecendo. Então, aqui dois exemplos práticos e muito interessantes de cases de sucesso que utilizaram o Pinterest Predicts durante 24 para terem resultados maiores na sua campanha, amplificar a sua comunicação e ainda assim conseguir ali ter um posicionamento de marca ou de produto, né? Pessoal, como que vocês fazem para saber mais sobre o Pinterest? Não sei se todos conhecem, temos o Pinterest Academy, que é a nossa plataforma de ensino. Dentro do Pinterest Academy, você vai ter ali vários treinamentos para introdução ao gerenciador de anúncios, para vocês aprenderem a mexer no gerenciador de anúncios do Pinterest. Criar e editar campanhas utilizando a mais nova ferramenta do Pinterest, que é o Performance Plus, que é aquela ferramenta que eu falei para vocês que utiliza a inteligência artificial para otimizar os resultados de campanha e maximizar é, o investimento de vocês. Beleza? A gente tem também soluções de Pinterest Trends. A gente fala muito sobre tendências dentro da nossa plataforma. Tem uma ferramenta chamada Pinterest Trends, né? Então é interessante vocês saberem como utilizar essa ferramenta e lá no Pinterest Academy tem ensinando passo a passo para que vocês utilizem o Pinterest Trends para entender o que é tendência para a sua marca, para a sua vertical em determinados períodos, para você surfar essa onda dentro do Pinterest, tá bom? E também tem treinamentos sobre públicos da plataforma do Pinterest. Então, saiba mais sobre o público no Pinterest e compare eles com o público global do Pinterest com outras informações de público e plataformas. Então, o Pinterest Academy é uma ferramenta assim must have para todos os profissionais de marca, para todos os profissionais de marketing, para todos os profissionais de agências conseguirem operar e planejar campanhas dentro do Pinterest. Beleza? Vamos aqui para nossa sessão de perguntas e respostas. Meu marketing já está me chamando aqui que a gente está quase no nosso time. Eu tenho duas perguntas que chegou para mim aqui no privado. Se alguém tiver mais perguntas, pode me mandar, eu vou responder. Enquanto eu vou respondendo a pergunta, pessoal, feedback de vocês é extremamente importante para a gente. A gente quer fazer mais webinars compartilhando informações legais do Pinterest para vocês. Mire o seu celular aqui nesse QR Code. Você vai entrar num formulário, né, para você responder a nossa pesquisa. Para todos que responderem a pesquisa, vocês vão ganhar um guia de ativação do Pinterest Predicts. Então, para quem responder a pesquisa, vai ganhar um acesso especial a esse material, que é exclusivo, só para quem responder essa pergunta. E para as pessoas que têm atendimento, fale com o seu atendimento dentro do Pinterest, seu partner manager, seu account manager, para que você tenha mais acesso a mais informações, ele te ajude a executar as tendências do Pinterest Predicts em 2025. E para você que não tem atendimento, agora é a hora. Mire aqui no QR Code, responde nossa pergunta e vai ter uma área de feedback lá. Coloca lá, eu não tenho atendimento, gostaria de um atendimento. A gente vai pegar o teu e-mail, vai entrar em contato com você. Beleza? Perguntas que eu tive aqui no nosso fórum, né? Eu tive uma pergunta que não está tão relacionado aqui com o Pinterest Predicts, mas, Marcelo, em termos de segmentação para uma marca de alto padrão, público AAA, no setor de decoração, quais seriam as possibilidades dentro do Pinterest? Existe a possibilidade de você surfar a onda das tendências do Pinterest, né? Que pode te ajudar bastante a se posicionar no mercado para o público AAA. Normalmente, o público AAA são os early adopters, né? Então a gente vê que às vezes eles têm uma adoção a uma tendência um pouco mais rápido, então você pode ali surfar a onda das tendências para encontrar esse público. Mas um ponto interessante é que o público do Pinterest ele tem um poder aquisitivo maior se comparado em outras redes.
Então, você pode fazer segmentações de palavras-chave. Quais seriam os termos que esse público AAA, que poderia procurar a sua marca, poderia estar pesquisando dentro do Pinterest no momento em que ele está buscando por inspirações. E você pode tanto fazer segmentações dessas palavras-chave para você impactar as pessoas quando elas pesquisarem esses termos. E aí, gente, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 palavras-chave. O céu é o limite, tá? Coloquem ali na segmentação dessa campanha. Ou fale com o seu account manager ou partner manager dentro do Pinterest para que ele consiga fazer a audiência de personas para você. Baseado em pesquisas de palavras-chave, a gente consegue montar um público de personas e a gente pode ali entender que esse público pode ter um padrão AAA, né? Que seria um padrão de alta renda. Beleza? Chegou aqui mais uma pergunta sobre utilização do Pinterest Trends, do Predict, nas campanhas. Como que eu consigo rodar as campanhas utilizando o selo do Pinterest Predicts? Para você utilizar o selinho do Pinterest Predicts, que é aquele selinho que fica em volta do criativo com o nome da tendência, você precisa fazer um investimento de mídia aqui, é um pacote que a gente tem. A gente tem dois pacotes hoje em dia. A gente tem um pacote em que você se apropria daquela tendência por um período de tempo menor, e a gente tem um outro pacote que você se apropria pela tendência ao longo do ano. Então, são pacotes diferentes, com valores diferentes. Fale com o seu account manager ou com o seu partner manager dentro do Pinterest, ele vai te ajudar a entender os valores, as aplicações, os prazos e como é que isso funciona, como é que funciona o nosso suporte de criativo para este formato de campanha, para se apropriar da tendência dentro do Pinterest. Vocês têm alguns suportes criativos aqui. Então, fale com o seu atendimento do Pinterest, que ele vai conseguir te ajudar a explorar todas as possibilidades, tá bom? Acho que são essas perguntas. Não chegaram mais perguntas para mim aqui. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui. Não chegaram mais. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Espero que vocês tenham gostado das nossas tendências de 2025. Em breve vocês vão receber um e-mail com todas as tendências, um link para o nosso blog com todas as tendências. Bom planejamento, divirtam-se, usem a criatividade de vocês para que a gente tenha sucesso utilizando as tendências do Pinterest Predicts 2025. Obrigado e até a próxima.